Paz e graça a todos, meu nome é Tim Blessing, sejam bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento, canal de anúncio da Palavra de Deus. Nós hoje vamos continuar com o ensino acerca da fé que opera pelo amor. Nos vídeos passados, porque fiz 2 vídeos, nos vídeos passados eu dizia que toda fé pode ter um exercício da autoridade de Deus, como quais? Expulsão de demônios, novas línguas, né? Pode ter isso, mas mesmo assim não operar pelo amor. Uma fé vivificada, uma fé vivificada opera sempre pelo amor. E uma das expressões do amor é dar. Uma das expressões do amor é dar. Mas nem todo aquele que dá tem amor. Hoje vamos continuar a falar da fé vivificada. Aliás, vamos continuar a falar da fé que opera pelo amor. Vamos falar da fé que opera pelo amor. Queremos saber mais de alguma coisa. Vou pedir primeiro para que abram livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Se a fé for operar pelo amor, Jesus valoriza essa fé. Mas se a fé não for operar pelo amor, essa fé não tem valor. Essa fé não tem valor pura e simplesmente pode até a fé que não opera pelo amor até pode ter obras sim de caridade, mas não opera pelo amor. Pode ter obras de caridade, mas mesmo assim não opera pelo amor. Quem tem fé que não opera pelo amor pode dar, pode fazer coisas boas, mas só que há um porém, não tem boas intenções. Quando essa pessoa não tem boas intenções, logo, essa fé não opera pelo amor. Essa fé não opera pelo amor. Vamos também abrir livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Fazendo comparação com o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, e o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, podemos perceber uma certa semelhança. Excetuando a última parte, porque versículo 6 diz: mas sim a fé que opera pelo amor, e no versículo 15 do capítulo 6 diz: mas sim o ser nova criatura. O que podemos deduzir é o seguinte: é possível, se a pessoa tem fé que opera pelo amor, então essa pessoa é nova criatura. Quando nós podemos perceber que essa pessoa é uma nova criatura, quando tem uma fé que opera pelo amor. Uma fé genuína é aquela fé que opera pelo amor. Uma característica da pessoa que nasceu de novo possui uma fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor é uma fé vivificada. É uma fé vivificada. Porque o amor é o que capacita a fé para produzir obras. O amor sempre capacita a fé de modo a produzir obra. Num dos vídeos aqui eu disse que o amor é a energia da fé. O amor é o combustível da fé. Se essa pessoa diz que tem fé, a pessoa até pode fazer tudo pela fé, mas se essa fé não for acompanhada de amor, se essa fé não operar pelo amor, então essa pessoa não tem obras. Não tem obras. Essa pessoa pode fazer campanhas de caridade, pode
fazer, dar ao próximo, vestir ao próximo, pode ajudar ao próximo. Mas essa pessoa não tem amor, não tem obras. Por quê? Porque essas obras são consideradas obras mortas. E obras mortas são resultado de uma fé sem obras. São resultados de uma fé sem obras. Toda obra é considerada morta quando executada pela fé, por uma fé que não opera pelo amor. Quando executada por uma fé que não opera pelo amor. Nós vamos abrir agora o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Obras mortas, fé em Deus. O que quer dizer que é possível ter fé em Deus e não ter obras. Essas obras que se referem aqui, que não ter obras, não significa exatamente, indiretamente, não ter obras. A pessoa sim pode ter obras, mas essas obras não serem vivas. As obras deixam de ser vivas, começam a ser mortas quando feitas sem boas intenções. Por mais que as obras aparentam ser boas. Se as obras não serem das boas intenções do coração, então essas obras não são boas. Por exemplo, há irmãos que gostam que ajudam pessoas só para serem vistos. Esses têm obras ou não têm? Têm obras, mas são mortas essas obras, porque não vendem amor. E ao mesmo tempo, se vende uma fé que não opera pelo amor, e ao mesmo tempo, visto que vem pela fé que não opera pelo amor, eles não têm obras. São esse tipo de pessoas que, se continuarem assim e não se arrependerem, não mudarem suas mentalidades, em outras palavras, não herdarão o reino dos céus. Não estou a ameaçar ninguém aqui. Vamos também abrir o livro de 1 de João, capítulo 5, versículos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nota que aqui o apóstolo João, nesta epístola, no início, começa a falar acerca de amor. Depois aqui vem falar da fé. Por quê? Porque uma fé não tem importância para Deus se não for operar pelo amor. Uma fé não tem significado algum para Deus, para Jesus, se não operar pelo amor. Se não for operar pelo amor, essa fé é descartável. Se não for operar pelo amor, essa fé é descartável. Vamos para o versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ok. Cristo. O que significa Cristo? Cristo provém do grego Christos. Christos significa ungido. Christos, vou soletrar Christos em grego. K-H-R-I-S-T-O agudo S.
O que é ungido? O que é uma pessoa ungida? Uma pessoa ungida é alguém que recebeu uma capacitação divina ou qualificação para exercer uma determinada missão. Jesus veio aqui com missões. Jesus é ungido, veio com missões aqui na terra. Quem ungiu a Jesus é o Espírito Santo. Mais adiante vou vos fazer perceber isso. Podemos abrir o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem diz isto? É Jesus. Jesus recita a passagem de Isaías capítulo 61. São essas capacitações que Jesus recebeu do Espírito Santo. Unção é a capacitação que alguém recebe. Uma pessoa ungida é uma pessoa que foi capacitada para exercer alguma missão. E vemos que Jesus foi capacitado para isso. Por exemplo, se essa pessoa não acredita que Jesus veio para evangelizar os pobres, veio para curar os contritos de coração. Pessoas contritas de coração são pessoas esmagadas de coração, são pessoas de coração partido, são pessoas amarguradas. Nem todo aquele que é amargurado e de algum modo resiste à palavra de Deus não gosta necessariamente da palavra de Deus. Essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa precisa de cura emocional. Então, julgar não é solução. Então, a solução, para ti, a solução é apresentar Jesus para a pessoa. Se você não apresenta Jesus para a pessoa e só julga a pessoa, então você mesmo não conhece o próprio Jesus. Você está na posição de juiz para a pessoa. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Cegos não são somente aqueles cegos físicos. Temos cegos espirituais. Tem pessoas que faz tempo que estão com sede de ouvir a verdade, mas de algum modo sentem-se limitados. Quando lê a Bíblia, sentem-se ajuizados, sentem-se condenados por Deus. Sendo que Deus enviou o único filho que se chama Jesus, o filho Jesus, que na altura era unigênito, agora é primogênito, para morrer por nós, para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio com a missão de restaurar a vista aos cegos. É por isso que quando, a partir do momento que você abre, os teus olhos são restaurados, os teus olhos espirituais são restaurados, você começa a ver a beleza que há na palavra de Deus. É assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, teve encontro com Jesus. Ele ficou cego. Ele ficou cego depois do encontro com Deus, depois do encontro com Jesus. Mas quando Jesus usou a Ananias para restaurar a visão de Paulo, Paulo começou a ter visões profundas, revelações profundas acerca de Jesus, acerca do Evangelho de Cristo. Deus usou muito a Paulo. Quando o assunto era Evangelho, usou muito a Paulo. Porque a visão espiritual do apóstolo Paulo havia sido restaurada. Isso não difere dos outros também. Eu também já fui cego espiritual. A maneira que eu entendo a palavra de Deus hoje não é a maneira que eu entendia anos atrás. Não é a maneira que eu entendia anos atrás. Foi Jesus
Por exemplo, se você me vê a falar coisas pesadas, se você me vê a falar coisas tremendas, não é por minha causa, não é pelo meu próprio esforço, é pela graça do meu Deus. Vamos continuar também no versículo 19. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pôr em liberdade os oprimidos. Quem são esses oprimidos? São aqueles que são oprimidos pela lei. Em que sentido? Pessoas oprimidas pela lei são aquelas pessoas que têm vícios pecaminosos e não conseguem sair desses vícios. Então, Jesus veio pôr em liberdade esse tipo de pessoas. Existem cristãos no nosso meio com vícios. Nossa missão não é condenar essas pessoas, é ajudar essas pessoas. Nós todos estamos a caminho da perfeição. Nós todos precisamos de liberdade. É onde entra a liberdade em Cristo. Existe liberdade em Cristo. É por isso, de algum modo, a angústia severa, pessoas que, de algum modo, sentem-se oprimidas, é normal não terem vício. Mas passarem por angústia, ciclo de angústias severas. Amém? Ok, era só para refletirmos no livro de... Só queria fazer-te conhecer porque que este termo Cristo, o que significa Cristo. Cristo significa ungido. Substituindo aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1, o termo Cristo, colocarmos o termo ungido, ficaria assim: todo aquele que crê que Jesus é ungido. Todo aquele que crê que o Jesus é o capacitado. Capacitado por quê? Por Espírito Santo. É o capacitado. É nascido de Deus. Só pelo simples fato de você crer que Jesus é ungido, você é nascido de Deus. Só pelo simples fato de você crer que o Jesus é ungido, você recebeu o amor de Deus. Você tem o amor de Deus. Por que você tem o amor de Deus? Porque você exprime... por exemplo, porque se você era pobre, Jesus te evangelizou. Jesus pregou o evangelho para ti, você se sentiu amado. Se você estava com um coração partido, por exemplo, você estava com um coração partido, não sei por que estavas com um coração partido, e Jesus te curou. Você provou da bondade de Deus. Você sentiu-se amado. Você recebeu o amor de Deus. Logo, você tem amor de Deus. Proclamar a liberdade aos cativos. Se você estava em cativo e Jesus veio te anunciar a liberdade usando os seus ministros os seus ministros, obviamente você provou o amor de Deus. Logo, você é nascido de Deus. Logo, você tem o amor de Deus. Presta atenção nas coisas que eu vou, nas passagens, nos ensinos que eu estou a falar agora. Isso isso é importante para que você entenda o que eu vou dizer no final, o que eu vou falar no final. Anunciar um ano e também anunciar um ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é acerca do Evangelho, é a graça de Deus, é o Evangelho da graça de Deus. Quando Jesus proclama o ano aceitável do Senhor, muita coisa boa acontece. Nós acabamos recebendo o amor de Deus. Acabamos por ter a consciência do amor de Deus. Por termos a consciência do amor de Deus, guardamos os mandamentos de Deus que não são pesados no Novo Testamento de uma maneira automática. De uma maneira automática. Aqui, agora, vamos também para outra parte, já do livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ok. Todo aquele que ama ao que gerou. O que gerou. Quem que gerou é Deus. Também ama ao que dele é nascido. Quem que é nascido de Deus?
Antes de ser eu e você, é o próprio Jesus. Nesta passagem fala de Jesus. Nesta passagem fala de Jesus. Então, se você ama a Deus, você obviamente vai amar a Jesus. Existem doutrinas que falam de Deus, mas tratam de Jesus como se fosse uma pessoa comum. Existem seitas religiosas que não conhecem a Jesus como Filho de Deus. Não reconhecem Jesus como Messias, não reconhecem a Jesus como Salvador. Não conhecem a Jesus como ungido. Não reconhecem. Eles dizem que Jesus veio aqui na terra, foi um homem comum. E é grave dizer isso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. O fato de blasfêmia contra o Espírito Santo não é necessariamente dizer palavrões para o Espírito Santo. Blasfêmia do Espírito Santo tem a ver com não reconhecer, tem a ver com não crer em Jesus. É acerca de não reconhecer Jesus como ungido. Isso é blasfêmia do Espírito Santo. Se você não confia, se você não crê em Jesus, automaticamente você está a dizer que o Espírito Santo não capacitou a Jesus, não ungiu a Jesus para evangelizar os pobres, não ungiu a Jesus para fazer aquilo que está escrito no livro de Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos também para o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Amar a Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos são leves quando o amor de Deus está em nós. Se o amor de Deus não está em nós, nós não temos a capacidade de amar. Não temos a capacidade de amarmos. Como é que o amor de Deus começa? O amor de Deus começa Deus nos amando. Se Deus não nos amasse, nós não teríamos a capacidade de guardar os mandamentos de Deus. Nós não teríamos o amor de Deus. Nós não teríamos o amor de Deus. Porque este é o amor de Deus. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ok. Esta passagem aqui não está a falar da lei de Moisés. Não está a falar das leis que existiam no Antigo Testamento. Não. Não está a falar das leis que existiam no Antigo Testamento. Não estão a falar dessas leis. Estão a falar do resumo da lei, que é o amor, lei do amor. A lei do amor não é pesada. Por que não é pesada? Porque Deus é que nos capacita para amarmos. Seria pesada se nós não tivéssemos a capacitação divina para tal. Nós temos o poder, nós temos a unção de amar. Nós fomos ungidos, fomos capacitados por Deus para amar. Mas só que há um porém. O amor esfria-se com a multiplicação da iniquidade. A Bíblia diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriará. Então, podemos perceber que para manter o amor quente, você precisa de não dar bola para as iniquidades, mas precisa de dar bola para o sangue de Jesus. Vou explicar isso. Livro de Isaías 53, versículo 4 a 5. Assim diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos entender aqui que a solução para esquentar o amor
é olhar para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Sangue de Jesus. Quanto mais damos valor ao que Jesus Cristo fez, ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a iniquidade perde espaço nas nossas vidas. Consequentemente, o amor não será prejudicado em nós. Agora vamos para o versículo 4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Nossa fé. Nossa fé. A fé é definida como a vitória que vence o mundo. Eu disse no início que o apóstolo João primeiro começa a falar de amor, depois vem começar a falar de fé. Por quê? Porque este é um dos sinais que a fé sempre vai operar, deve operar pelo amor. A fé deve operar pelo amor. Uma fé vitoriosa é um dos sinais que uma fé vitoriosa opera pelo amor. Nota aqui, a Bíblia diz, a fé, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nascidos de Deus vence o mundo. É a vitória que vence o mundo, é a fé. Note a passagem mundo, o termo mundo. E vamos nós agora para o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não está nele. Então, podemos perceber o seguinte, que para vencer o mundo, necessitamos de uma fé que opera pelo amor. Por que necessitamos de uma fé que opera pelo amor? Porque quando recebemos o amor de Deus em nós, nós deixamos de amar o mundo. Quanto mais formos conscientes do amor de Deus, menos amaremos o mundo e mais amaremos ao próximo, mais amaremos a Deus. Quanto mais formos conscientes do amor de Deus em nós, o que irá comprovar que de fato vencemos o mundo é o amor de Deus em nós, que nos faz não amar o mundo, nem o que no mundo há. O que faz com que nós não amemos o mundo, nem no que o mundo há, é o amor. Nós estudamos também que a fé que opera pelo amor é vitória. A fé que opera pelo amor é vitoriosa, meus irmãos. A fé que vai operar pelo amor nunca irá falhar. Nunca irá falhar. Uma fé que não opera pelo amor é uma fé que tem defeito. Mas o amor, a Bíblia diz que o amor nunca falha. Nós estudamos na aula passada, nós vimos nos vídeos anteriores que o amor é combustível para a fé subsistir. Uma fé vitoriosa opera pelo amor. Por quê? Porque o nascido de Deus, antes de ter fé, começamos aqui no versículo 1, podemos perceber que o nascido de Deus tem amor. O nascido de Deus tem amor. O amor é muito necessário para que a fé opere de uma maneira eficaz, para que a fé produza obras. Uma fé que não opera pelo amor, vou repetir, produz obras, mas obras mortas, obras que não são de arrependimento. E a Bíblia diz, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Você não vai produzir frutos dignos do arrependimento tendo uma fé que não opera pelo amor. Mas se uma fé opera pelo amor, nós vamos produzir sim frutos dignos do arrependimento. Frutos dignos do arrependimento são evidências claras de que a pessoa realmente mudou a maneira de ver as coisas. Quando uma pessoa muda a maneira de ver as coisas, age por amor. Mas uma pessoa que não tem amor, faz as coisas sem entendimento. O que proporciona entendimento é o amor.
Se nós temos o amor, nós teremos mais entendimento das Escrituras. Nós teremos mais entendimento das coisas de Deus e de outras coisas que apraz a Deus nós sabermos. Graças a Deus, eu já terminei com a ministração, já terminei com o ensino. Meu nome é Dick Blessing. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus. Fiquem na paz de Deus. Eu termino por aqui desejando saudações a todos que me ouviram, que tiveram a paciência de chegar aqui. Você pode ver que o vídeo edificou-te bastante. Meu irmão, peço que partilhe. Peço que partilhe e deixe o like. Deixe um like e também pode deixar comentários. Meu nome é King Blessing. Fique na paz de Deus.